intermináveis, eu só chorava. E no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. sei que se não for
mas muito feliz de estar aqui. Né? Quantos aqui são pai, mãe? Um, dois, três. Alexandre não? É mãe? É mãe? Mãe? Maravilha! Maravilha! Coisa linda! Isso aí, tem mãe que é pai e mãe. Né? A minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe. Isso é gratificante eu poder dizer, poxa, minha mãe foi o meu pai, minha mãe cuidou de mim, né? Me fez ser essa pessoa bonita que sou hoje. Mas eu estava lendo algo interessante na Bíblia, né? O Salmo 127. Eu sempre falo do Salmo 127. Né? Gosto muito de falar dele quando a gente fala a respeito de criança. Mas hoje eu me atentei para algo muito interessante que diz assim, ó, os filhos são herança do Senhor. Porque a gente sempre fala assim, não, os filhos são herança do Pai. Mas na verdade os filhos são a herança do Senhor. Quantos aqui tem uma herança para deixar para o filho de hoje para amanhã? Se morrer assim, tem lá, né, 100 mil na conta. Alguém tem R$1.000 para me emprestar aí agora para a gente fazer um negócio aqui, quebra-gelo aqui? Presta aí. Não, mas tá na conta aí, ela sente. Tá na conta? Transfere pro meu Pix aí, vou te passar o número. Né? Mas imagina, sabe, o que é uma herança? Cara, quando a gente pensa em herança, a gente pensa em algo que alguém por muito tempo foi, né, foi juntando, foi guardando, foi multiplicando, foi fazendo com que aquilo ali fosse crescendo e ele tem agora uma fortuna, porque a gente sempre fala em uma fortuna. Nós sempre falamos que uma herança é algo que é muito bom, muito valioso, muito precioso. E quando a Bíblia fala assim, os filhos são a herança do Senhor. E, cadê o celular? Já esqueci o versículo. Né? Uma recompensa que ele dá. Pensa no seguinte, a herança, que é algo muito bom, uma riqueza muito grande, o Senhor ele deu para você, que é pai, que é mãe, é algo muito poderoso. O que está escrito ali, porque quando Deus ele tem algo muito importante, Ele depositou esse algo importante na sua mão. Ele colocou esse algo importante na mão do Fábio, em dose dupla, mais o Jean, né, e mais os que vêm, né, e aí, mais os filhos espirituais, mas na verdade que aquela grande herança que Deus tinha, ele falou assim, está na tua mão para cuidar. Pensa num negócio importante que você tem, são os seus filhos. Pensa em alguma coisa que você ama, que você valoriza, que você cuida com todo o seu zelo, que se for necessário, você briga, você faz cara feia para o vizinho porque mexeu com o seu filho, mas ainda sim, você ainda não tinha percebido que isso ainda é algo muito mais valioso ainda, porque foi o Deus Todo-Poderoso que te deu para que você cuidasse. A herança é dele, né? A herança é dele. Quando nós falamos de herança e falamos do nosso filho, nós temos algo muito precioso. Só que quando eu penso que um pai, né? Ele tem a herança, ele tem a necessidade de cuidar de algo que é muito importante. Mas, quando Mas a verdade é que o pai, ele tem o filho, ele tem a herança. Geralmente a herança é algo que o filho recebe do pai quando o pai morre. E quando eu lembro de herança na Bíblia, eu lembro de um outro filho. Eu lembro de um outro episódio totalmente diferente. Agora um filho que ele simplesmente no seu momento de juventude, no seu momento da vontade, dos prazeres, das coisas terrenas, ele simplesmente olha para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha herança. Eu não quero mais viver
na tua casa, eu não quero mais viver a tua vontade, eu não quero mais cumprir, né, o que tem dentro dessa casa. E ele pega a herança que ele tinha e vai embora. Ele vai viver a sua vida, ele vai viver a sua vontade e ele abandona o que Deus tinha para ele. Ele abandona a casa do pai, ele abandona o que o pai tinha de mais precioso. Ou seja, o filho que era a herança pega a fortuna e sai e foge do problema. E foge do que domingo criança caiu de cabeça no chão, assustou também. Mas a verdade é que o filho pega e vai para longe do pai. Muitas das vezes nós somos assim. Nós temos uma herança que precisamos cuidar. E muitas das vezes nós, como herança, pegamos algo que não era o tempo certo e fugimos da presença do pai. Fugimos da presença do que Deus tem para nós. E quantos de nós estamos aqui e entendemos que estamos fora de um propósito? Que estamos fora do que Deus realmente falou assim: eu quero que você, sendo o responsável por cuidar da minha herança, você entenda que você, por tomar a decisão errada, você vai destruir e acabar com a herança que você tem. Talvez você não tenha entendido, mas a verdade é a seguinte: eu conheci um pouquinho da história do Fábio. Ele vira e mexe e ele fala: pastor, eu era muito doido. Eu andava com uma pistola aqui, andava cheio de droga, fazia isso e isso. Era um filho, era uma herança. Mas era alguém que pegou o que tinha e saiu da presença do pai. Mas a verdade é que em um determinado momento ele falou assim: eu tenho hoje filhos, eu tenho hoje uma esposa, e eu não posso mais viver dessa vida. Eu não posso mais continuar desse jeito. E ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou vai fazer toda a diferença na herança que o Deus Todo-Poderoso colocou nas mãos dele. Isso faz toda a diferença na vida do Jean. Isso faz toda a diferença na vida do Anthony e do Arthur. Isso vai fazer toda a diferença na vida dos amigos, dos primos, dos sobrinhos. Isso faz toda a diferença na sua vida. Que hoje veio aqui para prestigiar a herança do Fábio, para prestigiar aquilo que o Fábio hoje ele tem, né, de mais precioso, que são os filhos. Algo que Deus colocou nas mãos dele para cuidar. Mas toda a diferença faz quando ele tomou uma decisão de dizer: eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver uma vida de arriscar a minha vida, de arriscar o que o meu pai tem para mim de melhor. Hoje eu creio que ele, andando com Cristo, ele está dizendo: poxa, minha vida é muito melhor. Sabe por quê? Porque as decisões que ele toma hoje vai fazer a diferença na vida dessas crianças lá na frente. As decisões que você toma hoje como pai, como mãe, você precisa entender: eu tenho algo que não é meu, é uma herança do Senhor que está nas minhas mãos. E essa herança, eu preciso ensinar a ela o melhor caminho. Essa herança, eu preciso mostrar para ela que ela é fruto de Deus Todo-Poderoso que me deu para cuidar e, num determinado momento, liberar para cumprir o propósito dele. O DL gosta muito do segmento desse versículo, né? Que no dia que eu apresentei o Anthony e Arthur, eu falei que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, são como flechas na mão do arqueiro. Os filhos, eles são trazidos para perto num determinado momento, mas eles, num determinado momento, num determinado dia, Anthony e Arthur vão crescer. E quando eles crescerem, a diferença vai ser: quem foi o Fábio na minha vida? Quem foi o meu pai? Quem foi a minha mãe? O que eles me ensinaram? Qual foi o caminho que eles me deram para seguir? Está entendendo? Eu acabei de falar
eu tenho um orgulho de dizer, a minha mãe foi o meu pai e a minha mãe. Nunca tive um pai. Muitas das vezes me frustrava, né? Muitas das vezes me decepcionava e ficava triste ao momento de ver os meus amigos com o seu pai, brincando, falava assim, não tenho um pai. Mas eu sempre vi que o caminho que a minha mãe me ensinou foi um caminho que me deixou ser quem eu sou. Por mais que eu não tivesse um pai e eu tivesse muitos exemplos errados, eu olhava os exemplos que a minha mãe falava, você tem que seguir esse caminho. Esse aqui está errado, esse aqui está errado, esse aqui está errado. Esse aqui é o caminho. E isso fez e faz toda a diferença na minha vida. Porque eu quero que você medite hoje, que você ouça hoje. Você tem a herança do Senhor nos seus braços. Os seus filhos, eles precisam ser guiados no caminho. Porque, apesar de serem seus, é algo muito rico, uma grande riqueza que o Deus Todo-Poderoso colocou nas tuas mãos. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a orar pela vida do Antônio e do Arthur. Mas eu quero que você também nesse momento ore pela vida dos teus filhos. E se você ainda não tem filho, ore pelos filhos que você terá no futuro. Ore pelos seus sobrinhos. Ore pelos seus afilhados, pelos seus amigos, pelos filhos dos seus amigos. E ore pela sua vida dizendo, Deus, eu quero ser a mãe que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser a pessoa que o Senhor quer que cuide da tua herança o melhor possível. Amém? Quero te pedir para se colocar de pé, chamar o Antônio e o Arthur, porque falaram que eles dançam, né? Então eles sabem vir aqui também, né? Bem isso aí. Marcelo. Amém? Quero que você erga sua mão, ore, né, como eu já disse, por eles, ore por você, ore pelos seus filhos, profetize sobre a vida deles, tudo o que você queria de melhor para você, para sua casa, em nome de Jesus. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, nós queremos, Pai, não só colocar a vida do Antônio e do Arthur em tuas mãos, mas colocar a vida do Fábio, da Marcele, Deus, dessa família, dessa casa em tuas mãos. Senhor, entendemos que os filhos são herança que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, então em nome de Jesus, cada pai, cada mãe aqui presente, o Senhor possa, Deus, dar sabedoria, dar discernimento, Pai, para que cuide dos seus filhos, para que cuide da herança do Senhor. Deus, em especial sobre a vida do Fábio, da Marcele. Pai, nós declaramos, Senhor, Deus, um selar divino sobre a vida dos teus filhos, uma unção, Deus, que vai capacitar, Deus, os teus filhos, criando, Deus, o Antônio e o Arthur, Deus, o Jean, na tua presença, ensinando, Deus, o caminho do Senhor para essas crianças, para que, Deus, em nome de Jesus, eles cresçam cumprindo, Deus, a tua vontade. Pai, oramos pela saúde. Deus, vemos que vivemos dias maus, Senhor, dias de vírus, dias, Deus, de situações adversas. Mas, Pai, oramos, Pai, selando a saúde dos teus filhos, Pai. Essas crianças, Deus, irão crescer saudáveis, irão crescer, Deus, na tua graça, Deus, e na tua sabedoria, não somente em estatura. Pai, em nome de Jesus, oramos e profetizamos as mais ricas bênçãos espirituais, Deus, as mais ricas bênçãos dos céus sobre a casa dos teus filhos, em nome de Jesus, oramos, amém e amém. Amém? Você que pode, aplauda ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Os anos é tudo ou nada? Então, É Bíblia! É Bíblia! É Bíblia! É Bíblia! É Bíblia! E ora! E ora! E ora! E ora! E ora! Faz! Jejum! Não, tu não vai soprar não, né? Fala que tu não assoprou. Pô, tinha que ser